Seja muito bem-vinda, bem-vindo aqui no meu canal, o canal do Método Radar. Para você que chegou aqui pela primeira vez, esse é um lugar onde você vai encontrar explicações, como que através dos seus movimentos ao escrever é possível saber a origem dos problemas que você enfrenta, dos seus clientes e como você potencializar seu trabalho, dar um atendimento ainda melhor para os seus clientes. E ainda te digo mais, como você mesma pode trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, olhando para os seus próprios gestos ao escrever. E hoje, antes de eu começar a falar sobre o nosso tema da semana, eu quero te pedir para você aproveitar, se você é novo por aqui, clica aqui embaixo no sininho, já ativa para você receber lembretes assim que eu postar novos vídeos e também se inscreve no canal, assim a gente consegue continuar esse trabalho, que ele é feito aqui com o propósito de agregar valor para as pessoas que estão descobrindo que elas escrevem e tem grandes ferramentas aí para promover as relações melhores desde dentro com você mesmo e até com os outros, combinado? Então aproveita e faz isso já. Vamos lá então. Hoje eu vim aqui para falar uma coisa interessante para você. Muitas pessoas chegam para mim e falam, comentam nos vídeos dizendo: eu não tenho essa letra T, essa letra G, esse pingo do I, o meu não é assim, eu acho que não funciona. Então, eu quero te falar o seguinte: nós não somos um traço, nós não somos um tipo. E é por isso mesmo que eu vim aqui para abrir essa maneira de ver e que você saiba que eu acredito exatamente nisso. Nós não somos um traço. A gente não é um corte do T, a gente não é um pingo no I, a gente não é uma letra G. Nós somos os seres humanos e cada ser humano é complexo. A gente carrega em nós coisas desde quando a gente é criança. Aquela experiência que você viveu quando você tinha ainda ali, tipo, 2, 3 anos, e muitas vezes você nem se lembra que você passou por aquele trauma, ele fica ali registrado nos seus gestos a escrever. Imagina que esse conteúdo inteiro, desde que você nasceu até hoje, está dentro do seu DNA, dentro da sua mente, dentro dos seus gestos, da sua respiração, da maneira como você fala com as pessoas, tudo está registrado. E quando você escreve, fica no papel, fica como se fosse um registro no papel, um exame que a gente pudesse fazer do seu interior ali na tua letra. Então eu digo para você, você não é um corte do T, você não é um gesto, você não é um traço, você é uma pessoa hiper complexa, né? E hoje, inclusive, eu estava pensando sobre esse assunto justamente porque eu fui fazer um exame, né? E eu tava olhando os exames, as referências, falando com os médicos, né? Não eu só, meu marido, a gente tava batendo um papo aqui, conversando, e nós falamos assim, nossa, é incrível, né? Que no exame existe uma referência, um índice que você mede se você tá dentro ou fora daquele nível. Mas a gente sabe que quando você quer aprofundar e saber melhor sobre aquilo que realmente funciona para você, se você deve ou não tomar um medicamento, o que que você faz? Você vai procurar um especialista, um expert no assunto. Você vai procurar um especialista para saber se realmente aquele índice que está alto ou baixo, no seu caso faz sentido. Ou se você sai tomando remédio ou fazendo uma cirurgia, o que que você faz? Você procura um especialista, porque você sabe que aquela pessoa vai olhar para você como indivíduo. E aí você sai da massa e começa a ir para dentro de você. E ao se importar com você mesma, com você, vai vendo que você tem algumas características que te tornam único, você começa a ver também as pessoas assim. Foi isso que aconteceu na minha história, na minha experiência, e por isso que eu tô aqui falando para você. Por que você não é um traço? Então, eu coloquei aqui para algumas letras, né? Muitas pessoas dizem assim para mim: Letícia, meu T não é assim, meu pingo do I não é assim. Não, a minha letra G não funciona desse jeito. O que você falou não tem a ver com a minha personalidade. Por que isso acontece? Imagina que se você fosse só esse pinguinho aqui, você ia achar estranho, não é? Então, quando a gente está fazendo o estudo da escrita das pessoas, da tua letra, para te ajudar ou ajudar alguém quando eu estou atendendo algum cliente, eu não olho só isso. Eu estou colocando sempre aqui para você entender que existe um recorte desse trabalho. Por exemplo, dentro desse estudo que eu faço, né, através do método Radar, a gente tem várias, não só essas letras, mas a gente tem a maneira, por exemplo, de cortar o T, tem mais de 200.
tá? E não é só esse cortinho que vai definir a pessoa que você é, a personalidade. Quando a gente fala de personalidade, é preciso que você entenda que a gente vive dimensões. O que é viver em dimensões? Você vive realidade que você acredita. Então imagina que você vive uma realidade onde você acha que as pessoas que se falam mais são aquelas pessoas mais amistosas, então você acredita que quem fala, quem articula bem, você que está me vendo aí fala, nossa, Letícia fala bem, olha como ela consegue comunicar. Você tem uma impressão ao meu respeito, mas essa impressão, a gente já fala o nome, é uma impressão e ela é sua. Eu não sou essa imagem que eu estou passando para você. Do mesmo jeito que eu já fiz vídeos aqui e eu recebi contato das pessoas dizendo, aquele dia você estava triste por algum motivo que eu estava falando mais séria sobre um determinado assunto. Nós não somos traços. Eu não sou um recorte disso que aparece aqui. E claro que na tua letra você não é a sua letra T ou o pingo do seu I. Mas se eu não te falar as coisas em pequenas partes, vai ser difícil você entender como eu trabalho, não é? Imagina que eu chegasse aqui agora e falasse para você, que é o que acontece, tá? Que quando eu vou fazer um trabalho individual, eu tenho que analisar mais de 200 itens de cada pessoa. Aquela pessoa que manda para mim um manuscrito para eu poder identificar o comportamento, a origem do problema que ela vive, o que aconteceu com ela na infância, eu tenho que olhar mais de 200 itens. Você ia falar assim, nossa, que preguiça, não quero nem mais saber disso. Então, eu escolhi uma maneira e por isso eu tenho um método para que você aprenda de uma maneira fácil, interessante, que você comece por pedacinhos, que você olhe na sua letra, você se identifica, você consegue ver que você não é somente aquele traço de comportamento, mas que você pode ser melhor, que você tem sim defeitos, qualidades e você começa a entrar em contato com isso. Então, o método que eu criei foi justamente para te ajudar a ir por pedaços. Você consegue, por exemplo, pegar um peixe inteiro e engolir de uma vez para comer? Não. Você faz o quê? Um bife, qualquer coisa que você queira comer, você não tem que picar em pedacinhos? Então, através desse pedacinho, você vai conseguir consumir o conteúdo completo. Então, o método, o Hadaik, o método em si, ele vai te ajudar por etapas e pedaços. E aí, de forma que você vai chegar no final e entender o contexto inteiro. Então, lembre-se que você não é um traço, você é a soma de muitas experiências. E eu sei disso, né? Não é à toa que eu continuo estudando. Já fazem 10 anos que eu trabalho com esta metodologia, já fazem 10 anos que eu atendo as pessoas e que eu continuo estudando, porque eu sei que a gente é muito mais do que um recorte. E quando você tem um conhecimento muito raso sobre alguma coisa, ou que você só leu um livro, você vai ter uma tendência, sim, a dizer que aquela característica pertence exclusivamente à pessoa X, Y ou Z. Assim como no exame, a gente não é um traço, a gente não é uma referência, nós somos uma somatória. Pensa o seguinte, não existe nenhuma escrita, nenhuma letra igual a outra. Cada pessoa tem uma maneira de ser, de escrever, inclusive, se você pegar aí na sua casa e procurar um manuscrito da sua mãe, da sua irmã, você já sabe qual é a letra delas. Inclusive, se você achar um caderno de alguém, você fala, nossa, a letra de fulano de tal época. Você lembra disso, porque a nossa escrita, a maneira como escrevemos, fala do nosso DNA, de como a gente é como ser humano. Então, é lógico que esse assunto não seria tratado somente com pequenos traços. Então, eu quero que você saiba sobre isso, em especial, e entenda que realmente existem mais características, né? Por exemplo, a gente, né, vamos falar aqui, talvez você esteja chegando a primeira vez nesse canal aqui. Então, veja só, vou mostrar para você. Imagina que você tenha, como vocês gostam muito que eu mostro as letrinhas, né? Então, vou mostrar aqui algumas, mas eu vou ampliar o seu ponto de vista, beleza? Então, vem comigo. Vamos falar de uma letra bem interessante. Uma letra que é a letra da liderança. Como você sabe, por exemplo, se uma pessoa ela vai ter uma boa liderança, se ela vai conseguir liderar bem a sua própria vida, a vida dos demais, chegar nos objetivos que ela quer, não é só pela letra T,
é que dentre todas as 200 categorias, que eu não vou ficar falando as 200 aqui, porque esse é um conteúdo gratuito para você entender como a gente trabalha e saber que existe um conteúdo pago onde você pode se aprofundar, inclusive fazer as mesmas coisas que eu faço. Ou se você não quiser se aprofundar, você pode ter o meu acompanhamento para eu te ajudar nos seus próprios trabalhos, a identificar na escrita, na tua letra ou dos seus clientes, como você trabalhar melhor com essas pessoas. Então vem comigo, vamos falar de como eu identificaria a questão, por exemplo, o traço da liderança, né? Vou falar um desses 200 que existem, beleza? A letra T, ela é a letra da liderança. Então, olha só, eu vou fazer aqui para você, assim, ó, como que a gente faz a letra T? Eu não sei se essa imagem vai ficar invertida, mas eu vou desenhar aqui e você faz aí no papel da sua casa. Então, a gente faz uma letra T, a gente sobe, né? A gente sobe, faz um gesto de subida, e depois a gente faz um gesto de descida. E aí, nós fazemos o quê? Um cortinho aqui, ó. Essa letra é da liderança porque a gente tem um gesto de fazer força no papel ou aqui na minha prancheta para subir e depois eu tenho que fazer uma força para descer. E depois que eu termino esse movimento, eu tenho que fazer um corte aqui, né? Então, para a gente poder construir esse traço, ele é composto de uma subida e uma descida, certo? A vontade do que eu quero, dos meus planos e a realização do meu plano. E depois a força de execução, a força de ação. Então, essa é a letra onde eu conseguiria identificar o potencial ou a dificuldade ou a força que a pessoa possa ter para realizar os seus objetivos. Então, imagine que você é coach, você está trabalhando aí com o seu cliente, e aí você identifica um traço assim, ah, tá, meu cliente é assado por causa desse T. Não! Você vai ver só um recorte, e eu te alerto, não é para você olhar esse T e tratar a pessoa assim, porque você me viu aqui no canal, né? Não seria estranho eu estar 10 anos estudando só isso, né? Vocês não acham esquisito? Então, porque não é isso, né? São 200 categorias, existe muito aprofundar, não é 200, são mais de 200. São 8 categorias e subcategorias dentro dessas mesmas categorias. Então, vamos lá. Essa letra da liderança, a gente vai ter, por exemplo, diversos tipos, como vocês já viram. Imagina que essa pessoa que eu vou fazer um atendimento, ela tem um cortinho assim, ó, tá? Bem baixinho e curtinho, ó. Bem baixo e curto. Vê que esse traço é curto e ele fica bem baixinho. Isso aqui vai falar que a pessoa tem uma tendência a ceder diante dos desafios, que ela não põe em marcha, que muitas vezes se alguém pressionar demais, ela pode ter uma tendência qual que vai ser a ação dela? A não fazer ou a ceder. E aí imagina que você está trabalhando um atendimento e nesse atendimento com o seu coach ou com o seu cliente como terapeuta ou psicóloga que você seja, né? Você identifica esse traço. O que você já entende que essa pessoa pensa aqui, de novo, vou falar novamente, né? Eu vou falar para você, o traço da letra T, desse jeito, não quer dizer que você encontrou um desse e que a pessoa é assim eternamente. Não, ela é totalmente todo o tempo assim. Vou falar até você decorar o que eu tô dizendo aqui. Isso é uma das pistas. Lembra que o método é sobre formar um quebra-cabeça. Você não vai dizer que aquela parte azul do quebra-cabeça é um céu, só porque você achou que parece uma nuvem. Mas sim, você vai entender que ali tem uma pista, não é isso? Então, aqui temos uma pista de que o escritor tem uma tendência a ceder. Mas não é um T, você vai ter que encontrar mais evidências para comprovar aquilo que você está investigando. E aí você continua a investigação. E aí imagina que você identifica os outros traços que existem também, por exemplo, o que eu poderia dizer? Um traço complementar da dificuldade de essa pessoa colocar os seus planos em ação. Um traço que poderia ser complementar nesse caso seria as linhas estarem descendentes. Se essas linhas estão descendentes, isso vai falar que é uma pessoa que também está cansada e que talvez esse cansaço que ela vive faça com que ela não tome as decisões ou não tenha combatividade. Outro traço de uma outra categoria que poderia confirmar isso também poderia ser a pressão. Ali, no tipo de pressão, a força que ela exerce para pôr no papel pode ser, por exemplo, que o escritor tenha uma dificuldade até orgânica, no sentido de
não ter tanta força física, a saúde dele ainda não está ativa. Imagina que essa pessoa passou por um problema, uma cirurgia, ou ela está em uma situação já emocional difícil há muito tempo, está deprimida, está desgastada. É lógico que a capacidade dela vai ser de ceder, porque ela ainda não tem aquela força para seguir adiante. Aí não adianta você ficar falando para a pessoa assim, ah não, você já fez essa meta? Você já realizou? A pessoa não vai conseguir, porque ela está num momento difícil. Por isso que cada pessoa, ela é única, e a gente não é um traço. Entenda, é só um recorte. E aí, nesse recorte, você vai identificar, continuar pesquisando e compreender do que se trata, o que motiva, qual é o problema daquele escritor. E lembra que as pessoas mudam também. Você não é a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás. Muitas coisas aconteceram na sua vida, seu ponto de vista mudou. Às vezes as suas crenças mudaram, às vezes você possa ter, de repente, se casado de novo, ou namorando uma pessoa nova, e isso fez com que você mudasse seu ponto de vista. Ou passando por um momento muito difícil, perdeu o emprego, aquelas coisas que você achava que seriam de uma certa maneira, acabaram mudando seu ponto de vista. Então, entenda, isso tudo vai aparecer na tua forma ao escrever. E não é um pingo do i, um traço do t, que vai definir a sua personalidade, tá bom? Continuando aqui, imagina que esse cortinho aqui, desse tracinho baixo, já vai falar que uma pessoa que tem uma tendência aqui, né? Você encontrou não só esse, mas outros mais, vou de novo. Você já identificou que ela vai ter uma tendência a ceder. Então, o que você precisa trabalhar com esta personalidade? Você precisa entender o que motiva e o que não motiva ela. Não é a mesma coisa para todo mundo. Quando eu falo sobre os tipos, por exemplo, do Enneagrama, que é uma das disciplinas que eu carrego no método Radhaik, eu tenho sim falado algumas vezes para vocês aqui, o tipo 1 perfeccionista, o tipo 2 tal comportamento, e muitos de vocês que entendem de Enneagrama, quando eu falei aqui que a pessoa tende a ceder, você já deve ter pensado, por exemplo, em algum número aí dos tipos do Enneagrama, que pode ser essa pessoa, né? Você pode ter pensado no tipo 4, ou em algum subtipo aí que você conhece, e aí eu te falo, isso define? Também não, porque todas as pessoas passam por momentos. Nós somos seres dinâmicos, a gente não é fixo, nós não somos máquinas, motores, e que tudo que é para um serve para todo mundo. Quando você pega uma máquina, sim, aí talvez você possa aplicar metodologias fixas. Agora, quando você fala de um ser humano, você tem a ciência para te amparar. Sim, como nós temos os exames médicos, clínicos, mas você tem que ter uma referência. Essa referência vai servir para você identificar o estado atual e se comunicar com essa pessoa. Então, imagina que eu sei que essa pessoa tem essa característica que eu acabei de tirar um exemplo aqui, e aí eu já sei, por exemplo, que ela, né, se eu for falar com ela, se eu fizer muita pressão com essa pessoa, ela não vai resistir. Ao passo que se eu falar assim para ela, vamos com calma, primeiro eu preciso saber, né, como você tem se sentido durante esse tempo, nos últimos tempos. Eu tenho me sentido cansada, porque eu já sei, já identifiquei. Se eu fizer pressão em cima dessa pessoa, o que vai acontecer com ela? Ela vai ceder. E isso pode ser uma ferramenta que por muito tempo eu não vim aqui contar para você nesse canal, porque eu sempre tive muito receio de algumas pessoas usarem para o lado ruim, né, para manipulação. Mas aí cada um vai fazer aquilo que acha melhor. O que eu quero que você saiba é que essas informações têm que servir, o propósito desse canal é para que te sirva para você olhar e assim harmonizar, para você incluir as pessoas, para você promover para elas a chance de ser melhor e não usar isso de uma maneira negativa. Eu acredito que como ser humano a gente já teve muitas experiências aí nessa nossa história de pessoas que não agiram de uma maneira construtiva, né? Mas destrutiva do ponto de vista da humanidade. Então, o que eu quero que você lembre é que essa sua oportunidade está na sua mão de ajudar ou, né,
ou não, alguém. Então, qual que seria a maneira certa de falar com essa pessoa? Ter uma consideração pela dor dela, pela dificuldade que ela enfrenta muitas vezes, de impor certas barreiras que para ela, para você, por exemplo, que está assistindo, ou para você aí que é um terapeuta, um coach, um psicólogo, uma professora, qualquer que seja a sua relação, até pessoal, né, com alguém da sua família, um marido ou uma mulher, não é porque para você é fácil que para o outro também é. Então, esse ponto de vista ajuda para você incluir a pessoa, para você mostrar para ela que você respeita aquele ponto de vista dela. A gente não consegue estar a serviço do próximo se o seu olhar for sempre de, eu quero saber como tal pessoa é, e aí você só usar aquilo. Você tem que pegar esse conhecimento e auxiliar para ela dar o próximo passo. Por exemplo, o que a gente poderia ajudar? Qual que seriam as ferramentas mais assertivas? Que perguntas seriam as melhores perguntas para esta personalidade? Se você me perguntar agora, eu não sei, porque eu teria que ter toda a escrita dela, tem que analisar completamente. Mas vamos supor aqui que eu analiso, e aí lá na assinatura eu identifico que ela tem uma autoestima baixa, encontro outros traços, encontro essa depressão, essa ansiedade constante. Então ali está uma oportunidade de eu perguntar para essa pessoa que tem esse traço e mais todos esses outros que eu comentei, vem cá, me conta um pouco como você se vê. O que você tem feito nos últimos tempos? Aí ela vai falar assim, eu não fiz nada, eu nunca consigo fazer o que eu quero, eu tô sempre procrastinando, eu vejo que todo mundo faz menos eu. E o que eu consegui fazer? Consegui me entender, mostrar para ela que eu entendo o ponto de vista dela, e não simplesmente dizer assim, você cede para todo mundo, então, esse é o problema que você tem, porque isso não é amoroso. Isso não reflete nenhum nível de amor e afeto com os demais. Você ia gostar que alguém falasse assim com você se você tivesse esse T? Lógico que não, né? Você ia querer que a pessoa tivesse respeito com você. Você queria o quê? De ser acolhida. Então, por que você não é só um traço? Porque você não vive só de um único jeito. A sua vida tem muitas esferas, certo? E quando você tem o conhecimento através dos movimentos, dos gestos da pessoa, é como se você entendesse o mundo dela. É como se você entendesse, tipo, o Netflix que ela assiste. Se ela assiste sempre seriados, que são seriados mais intensos, de lutas, guerras, e gosta desses seriados, é porque ela tem, provavelmente, alguma personalidade mais combativa, ou pode ser que não, ou que ela tem um desejo dentro dela. Mas se você já sabe que ela gosta desse tipo de informação, você vai falar o que com ela de meditação? Lógico que não, porque ela nem vai olhar na sua cara. Vai falar, putz, que saco essa história que ela tá falando, né? Então, a gente precisa ter a lembrança de que a responsabilidade de falar com os demais, você enquanto um profissional ou um comunicador, ou você tá dentro da sua casa com os seus alunos, com o seu marido, sua filha, seu filho, a responsabilidade é sua, é minha, é nossa de se fazer entendido. Não é o outro que tem culpa de não entender. A gente, começa na gente. O ponto de mudança sempre vai ser em nós. Nós não somos só um traço. E isso abre na tua mente uma precedência para você entender as outras pessoas, que também não são só um traço. Elas não são definidas por causa de um número, de um tipo, de um enneagrama, por causa de um traço. E eu garanto isso para você. Nesses 10 anos que eu tenho de estudo e pesquisa e investigação, eu abri meu instituto e já atendi muita gente. Eu digo para você, não existe um santo dia que eu não analiso uma escrita de alguém e que eu vejo uma escrita igual a outra, ou uma personalidade meio parecida, tipo assim, sabe? Eu copio e colo ali. Não, eu entendo sim aquela pessoa porque ela tem algo diferente. E nisso faz com que todo o conhecimento desses anos que eu tenho construído aí, inclusive das tipologias de personalidade, mostrem para mim que tudo é válido. Mas ela é válido para você entender o tipo de Netflix que a pessoa assiste, que ela vive, a dimensão que ela vive, mas não é definitiva.
Uma pessoa, por exemplo, que tem uma personalidade do tipo 1, que é mais perfeccionista, não é? É assim que a gente estuda, que ela vai ter uma tendência a gostar de tudo certinho e que quando vê, vai em algum lugar passear, viajar, tem dificuldade de se relaxar, tem dificuldade de se conectar com momentos de prazer e diversão. Então tá, então só um passa por isso? Não. Outros tipos de personalidade vivem nessa dimensão. Se não é sempre, mas eles oscilam em momentos sim, oscilam em momentos não. Você imagina que se eu pegar a tipologia que existe hoje, por exemplo, o DISC, Enneagrama, todas as tipologias que existem e falar que na escrita eu vou achar isso, né? Eu posso ter uma ideia de que lugar que a pessoa está frequentando. E sim, eu consigo identificar através da letra, né, qual que é não o tipo fixo, entende? Mas qual que é a origem dela e as motivações, as dores, os desejos, o que faz com que aquela pessoa se motive a ser melhor, ou o que faz com que ela não queira fazer, ou que ela, de repente, desista das coisas. Então, todos esses conhecimentos, eles têm uma utilidade, mas nunca são definitivos, tá? O método Radhaik, ele é baseado em todos esses aprendizados e conhecimentos que eu venho armazenando durante os anos. Não se trata de um traço, não se trata de um tipo, e não se trata de olhar na letra e achar um tipo ou achar um traço. Se trata de você entender a dimensão que a pessoa vive, a forma como a personalidade dela se desenvolve e quais são as potências e as fraquezas e como lidar especificamente com cada um para ajudar essa pessoa a potencializar os resultados que ela quer, para ajudar essa pessoa a adquirir sei lá, uma profissão que ela está procurando, a ela se encontrar na vida, a ela poder ter relacionamentos mais saudáveis, se relacionar com um homem, uma mulher que valoriza e que ame ela, mas a partir do próprio movimento interno, entende? Então, não somos só um traço. A nossa vida é dinâmica, a gente sempre tem algo a aprender. E é sobre isso que eu quero que você reflita até o nosso próximo encontro. Tá? E aproveita, deixa um comentário, fala aqui para mim qual que seria um tema que você gostaria de saber que eu viesse aqui falar, entende? Então hoje eu quero que fique aqui esse recado de que nós não somos apenas um traço e que essa maneira de ver é somente para que você possa compreender que existe um meio, sabe? Existe uma pista de como chegar até lá. E que eu tô aqui para te ajudar nesse caminho, através do método Radhaik. E se você quiser trabalhar comigo, você tem duas maneiras de fazer isso. Uma é você adquirindo o meu treinamento, meu programa de acompanhamento que eu tenho com os alunos, e você vai ter acesso ao meu treinamento completo e o meu acompanhamento, inclusive. Tá? Ou então você pode também estar comigo nas mentorias. Quais são as mentorias? Você simplesmente quer aumentar o valor do teu trabalho, você quer agregar valor ao que você vem oferecendo aos seus clientes. Você quer simplesmente falar, Letícia, mas eu só quero entender essa pessoa, eu não quero aprender como faz isso, porque eu não tenho tempo e eu não tenho interesse. Tudo bem, você também pode trabalhar comigo nesse sentido. Aí você vai preencher uma aplicação, vou colocar o link aqui embaixo, e aí eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para fazer uma entrevista. Porque eu escolho as pessoas com quem a gente trabalha. Por quê? Não se trata de só uma simples curiosidade, entende? Quando a gente pensa em ajudar as pessoas, eu realmente quero, porque eu sou comprometida e eu quero estar trabalhando com pessoas comprometidas. Se você tem compromisso em você potencializar o resultado dos seus clientes, melhorar o seu profissional e você quer agregar um valor, é só você preencher essa aplicação. E aí nós vamos entrar em contato com você para ver se nosso trabalho vai estar alinhado, tá? E aí você vai entrar numa sala, você vai trazer a escrita da pessoa com quem você está desenvolvendo e eu vou simplesmente te ajudar a chegar ao ponto que você precisa. Você vai me perguntar, olha Letícia, eu estou com essa escrita, eu preciso de uma orientação, o que eu devo aplicar, qual a técnica, ou por onde eu vou, qual o melhor caminho para trabalhar com essa pessoa. Aí você vai entrar para essa mentoria e eu vou ter o prazer em te guiar, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha com os seus colegas e deixe seu comentário ou a sua dúvida aqui. E te vejo na próxima. Tchau!